Olá, boa tarde, 12h14. Começa agora o Câmara Notícia desta segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025. Participe com a gente, mande a sua sugestão, a sua opinião aqui no WhatsApp da TV Câmara Campinas, que é o 19 97829 3776. Confira agora os destaques da edição de hoje. Prefeitura entrega a nova estação do corredor BRT Campo Grande. Moções pedem medidas relacionadas às rodovias que cortam a região de Campinas. Vereadores propõem a criação de frentes parlamentares para dar continuidade a discussões realizadas em legislaturas anteriores. Hoje é dia do Na Ponta do Lápis e de olho na educação. No esporte, a Ponte vence o Guarani no Derby 209 do Paulistão por 2-0. E olha só, a gente abre falando justamente de mais um corredor BRT, porque foi inaugurada na última sexta-feira mais uma estação no corredor BRT do Campo Grande para transportar o público com mais comodidade. Veja na informação. Foi entregue a estação Parque das Bandeiras e Paulsurama pela Prefeitura de Campinas. Na ocasião, estiveram presentes os vereadores Edson Ribeiro, Igor Diego, Marrom Cunha, Nick Schneider e o presidente do Legislativo, Luiz Rossini, que destacou a segurança local e a revitalização do espaço. São 32 mil usuários que diariamente se utilizam desse trecho aqui de transporte público. Eles serão beneficiados. É claro que o principal é garantir conforto, segurança, qualidade no atendimento do usuário do transporte coletivo aqui. Essa é uma obra gigantesca, imensa, que também mexeu aqui, ajuda a revitalizar toda a área, valorizar o bairro, o parque, aqui o Jardim Paulsurama, e certamente trabalhadores, usuários, clientes aqui do Shopping Parque das Bandeiras vão se beneficiar com isso. A Câmara está aqui porque nós aprovamos lá atrás o financiamento, temos sido cobrados diariamente pela população durante a execução da obra, que gerava transtorno, né? Muito trânsito, congestionamento. Agora também com a ampliação dos viadutos sobre a Bandeirantes, que é a sequência dessa obra aqui, a fluidez, né, dessa região do Campo Grande para o centro e vice-versa melhorou muito. Então a Câmara veio acompanhar, que é o seu papel fiscalizar, e falar, parabenizar o governo, a INDEC, Secretaria de Infraestrutura, por essa realização que atende à necessidade da população. O corredor Campo Grande ganha mais uma estação BRT. Essa é a quarta na região e soma um total de 37 quilômetros de corredor BRT. Essa entrega dessa estação Shopping das Bandeiras é muito importante, porque quando nós assumimos o governo, tinha um impasse entre a Prefeitura e o shopping. E nossa administração conseguiu entrar em acordo e essa estação foi entregue. Essa é a última estação da BRT Campo Grande e será atendida por 4 linhas do Campo Grande: BRT 20, BRT 21, BRT 25 e BRT 26. O vereador Edson Ribeiro reforça a importância desta obra para a região. Esse vereador, quando veio para o Campo Grande, um ônibus cedo, um meio-dia e outro à tarde, daquela empresa CCTC. Agora vocês veem hoje, Campo Grande virou uma cidade. Olha que maravilha que está isso aqui. Qual o motivo? O motivo dos prefeitos que vem vindo está evoluindo o Campo Grande. Campo Grande hoje é uma cidade. É uma cidade onde que me acolheu, onde que realmente eu criei meus filhos. E hoje, graças a Deus, Campo Grande é uma cidade Campo Grande, porque está muito, muito bem organizada. Olha, e agora a gente vai para uma notícia para você que tem residência aqui em Campinas, porque o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano de Campinas, vence nesta segunda-feira para mais de 469 mil imóveis residenciais. O pagamento pode ser feito por Pix com QR Code já impresso nas parcelas. A segunda via para quem por algum motivo está sem o carnê em mãos pode ser acessada no site da Secretaria de Finanças, no endereço iptu.campinas.sp.gov.br.
Os contribuintes que optarem pelo pagamento da cota única terão 5% de desconto. O imposto também pode ser pago em até 11 parcelas. O desconto pode ser ainda maior para quem for pagar à vista e tiver aderido ao IPTU digital. Na modalidade digital do imposto, o desconto é de 1%, limitado a R$ 100. As adesões podem ser feitas até 31 de outubro de cada ano, mas valem sempre para o exercício seguinte. Mais informações você encontra em novo.campinas.sp.gov.br/serviço IPTU digital. Lembrando que se você aderir agora ao IPTU digital, esse desconto só vai valer para o imposto do ano que vem. Vamos agora às notícias do Legislativo que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas. Primeiro a gente vai falar das moções, que são ferramentas parlamentares em que, quando aprovadas, representam a opinião do Legislativo campineiro acerca de um tema. E olha só, o vereador Felipe Marquesi, em moção, apelou ao governo do estado e ao DR pela construção de passarelas na rodovia Miguel Melhado Campos. O vereador Felipe Marquesi protocolou uma moção em que apela para o governo estadual e o Departamento de Estradas de Rodagem à retificação e correção na obra da rodovia Miguel Melhado Campos, SP-324. Está sendo feita uma obra simples, então que possa já ser feito para resolver o problema daquela população, porque tem postos de saúde de um lado, do outro não tem escolas estaduais de um lado e do outro não tem, então é o acesso ali dos munícipes e nós estaremos cobrando. O parlamentar pede a construção de 2 passarelas de nível, visto que a falta delas está gerando impactos negativos e riscos de acidentes graves à população residente na região do Campo Belo, em Campinas. É uma moção importante para o governo do estado, que a gente apela para que sejam construídas 2 passarelas na altura do Cidade Singer e também da região ali do Jardim São Domingos. 2 pontos estratégicos com a nova obra. Esses 2 pontos dos extremos, né, tanto do lado direito como do lado esquerdo, precisam de passarelas, porque a população continua utilizando este acesso a pé e nós sabemos o risco que é quando não tem ali uma passarela. Isso aconteceu também na época, há muitos anos atrás, na rodovia Santos Dumont, que foram criadas as passarelas depois da construção da rodovia. E a população está utilizando, então existe um risco grave ali para aquela população e nós estamos cobrando do governo do estado para que possam executar a construção dessa passarela, das passarelas, tanto na altura do Cidade Singer como do São Domingos. É de grande importância. Eu, como presidente agora da Comissão de Mobilidade Urbana, nós estaremos firmes trabalhando nesse sentido para dar solução para a população. E moção protocolada pelo vereador Otto Alejandro é aprovada durante a 2ª reunião ordinária. Confira. Protocolada pelo vereador Otto Alejandro, a moção número 3 de 2025 foi aprovada pelo Legislativo durante a 2ª reunião ordinária da Casa de Leis Campineira. O documento protesta contra a concessionária Colinas Via Ápia pelo abandono do trecho da rodovia Santos Dumont no município, pedindo melhorias no local. Nós recebemos centenas de ligação, né, para poder a gente intervir junto a Colinas e Vila Ápia. Todos sabem que ultimamente tem tido as chuvas muito fortes, né, e a rodovia Santos Dumont tem sofrido muito, com muitos buracos lá, né? Nós fizemos essa moção porque eles não têm feito o recapeamento e sim o tapa-buraco. Então, automaticamente, isso tem causado acidentes. Sem contar com todo o desleixo que está tendo com os mato alto, falta de sinalização, iluminação precária. Então, estamos fazendo para eles tomarem uma atitude. A falta de segurança no trecho da rodovia é uma das reclamações dos munícipes, como explica o parlamentar. Temos vários pontos de ônibus lá no trecho aqui urbano da cidade, onde os moradores usam para ir ao trabalho e também para voltar do trabalho. Então, o mato alto, a falta de iluminação faz com que as pessoas sofram assaltos e etc. Então, por isso que a gente vai cobrar, estamos cobrando uma resposta imediata da concessionária. Lembrando que as moções aprovadas aqui no Legislativo são encaminhadas
aos órgãos e departamentos competentes para as devidas providências. Hora de falar das frentes parlamentares, que são aquelas espécies de comissões, na verdade, em que os vereadores debatem juntamente com a sociedade civil sobre o tema proposto. E olha só, a gente tem aqui a Frente Parlamentar contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, que aqui em Campinas vai debater o assunto com especialistas e a população. Acompanhe como vai ser. O vereador Roberto Alves irá presidir na Câmara de Campinas a Frente Parlamentar contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A criação da frente, proposta pelo próprio parlamentar, foi consolidada na primeira reunião ordinária do ano. O requerimento foi protocolado por ele e também por outros vereadores: Edson Ribeiro, Felipe Marquesi, Guilherme Teixeira, Herbert Ganem, Igor Diego, Nelson Osser, Otto Alejandro, Paulo Haddad, Rubens Gás, Vini Oliveira e Zé Carlos. Quando fui deputado federal, eu fiz uma audiência pública aqui, que eu tinha uma frente parlamentar. E aqui no Barão Geraldo, no bairro do Barão Geraldo, uma senhora, ela me procurou dizendo como que ela podia fazer para denunciar o próprio genro, que abusava da filha. E esse projeto de lei que nós estamos dando entrada aqui nesta casa é para que nós possamos chamar a atenção da população para juntos a gente combater esse crime. O objetivo da Frente Parlamentar será analisar números do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Também verificar a efetividade das medidas que visam reduzir essas ações criminosas. Povo campinense, mãe, pai, os familiares, que tem muitas crianças aqui nessa cidade também que já foram abusadas. E nós vamos trabalhar de mãos dadas, por isso que diz, Campinas de mãos dadas, em prol de nossas crianças, dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. E a vereadora Paola Miguel recriou a Frente Parlamentar em defesa da cannabis medicinal e do cânhamo industrial através de um requerimento já aprovado em reunião ordinária. A ideia é dar continuidade aos trabalhos da legislatura passada com a promoção de reuniões com especialistas e cidadãos interessados no tema. Em 2024, o Brasil já contava com 2.180 itens regulamentados em diferentes formatos. E o mercado, como um todo, apresentou um crescimento de 22% em relação ao ano anterior. A vereadora Paola Miguel, através do requerimento de número 141 de 2025, solicitou a criação da Frente Parlamentar em defesa da cannabis medicinal e do cânhamo industrial. A ideia é dar continuidade aos trabalhos da frente de mesmo tema da última legislatura. Primeiro eu queria dizer, que a gente está recriando a frente, a gente tinha na legislatura passada, nós realizamos um seminário, 6 encontros, tivemos a presença de diversos parlamentares, inclusive o deputado estadual Eduardo Suplicy, que é vice-líder da Frente Parlamentar da Cannabis Medicinal na Assembleia Legislativa, Conversamos também com o deputado Caio França, que é o presidente da Frente Parlamentar a nível estadual também. A frente propõe o estudo e o acompanhamento das legislações e políticas públicas nacionais e internacionais referente à temática. A gente acredita que é importante trazer essa discussão para a cidade de Campinas, que é uma cidade que muitas vezes é referência na área da saúde e que a gente também pode, sem dúvida nenhuma, trazer qualidade de vida para muitas pessoas. Para ganhar espaço na sociedade, reunir especialistas e responder à população é essencial. A ideia é a gente reunir, sim, diversos especialistas, médicos, veterinários, dentistas, trazer também da indústria, quem está produzindo cânhamo, trazer também os pacientes que tiveram um benefício através da utilização dos medicamentos. E a Frente Parlamentar é um instrumento de junção da sociedade civil juntamente com o parlamento. Então, o mais importante é a gente fomentar a participação dos nossos munícipes e também de toda a região. O importante
importante é que a gente luta pela democratização do acesso ao medicamento, né, que ele chegue em toda a rede pública. Hoje a gente tem uma legislação estadual que ela prevê, né, distribuição de medicamento de alto custo para apenas 3 patologias, mas a gente sabe que tem diversas patologias que se beneficiam com os medicamentos à base de cannabis, principalmente quem está dentro do espectro autista, quem tem Parkinson, pacientes em tratamento do câncer. Na legislatura passada, já houve um avanço em relação à promoção da discussão dentro da esfera legislativa. Na frente anterior, a participação de diversas pessoas que são de outras cidades, como Valinhos, Vinhedo, Hortolândia, Paulínia, né? E esse ano a gente quer também poder continuar nesse processo, né? A gente tem aqui na cidade a Unicamp, que faz a testagem de óleos, e isso acaba reunindo diversas pessoas do estado aqui no nosso município. Então as discussões, elas são construídas, né, a partir desse calendário, que vai ser na primeira reunião da frente, né, juntamente com advogados, médicos, pacientes, parlamentares, pais, mães e todo mundo que estiver interessado em ter uma maior qualidade de vida utilizando o medicamento à base de cannabis, ou então quiser saber como que faz, né, para poder ter acesso. A gente sabe que a Defensoria Pública de Campinas, por exemplo, ela tem um caminho já para conseguir o habeas corpus para aqueles que já têm a prescrição médica, já tiveram ali um benefício através da utilização do medicamento. O que a gente quer é que o município de Campinas consiga trazer esse debate a nível municipal e não só ficar esperando a nível estadual que essa temática avance. E em breve começam as reuniões das frentes parlamentares e, claro, a gente traz tudo o que vai acontecer em cada uma delas aqui no Câmara Notícia. Hora de falar do Câmara nas Ruas, porque na sexta-feira, um passeio pelo Cemitério da Saudade celebrou o Dia do Patrimônio Cultural Funerário em Campinas. Confira. A comemoração do Dia do Patrimônio Cultural Funerário, celebrado em 7 de fevereiro, em associação à Lei nº 16.616, de autoria do vereador Luiz Rossini, presidente da Câmara Municipal de Campinas, teve uma edição especial do projeto Saudade e Suas Vozes, no Cemitério da Saudade, inaugurado em 1881 e onde estão sepultadas grandes personalidades da cidade, como Francisco Glicério, Mário Gatti e Vieira Bueno. A ideia de criar o Dia Municipal da Cultura Funerária é poder permitir que a população tenha acesso a esse museu em céu aberto que é o Cemitério da Saudade. Não só pelas personalidades que estão aqui enterradas, né? Todas as ruas de nomes de famosos, talvez ele esteja por aqui. Mas tem muita história, muito rica, e como é no mundo inteiro, os cemitérios eles são pontos de atração turística. Então é uma forma, olha como quanta gente nessa sexta-feira à noite, né, que veio aqui, talvez fascinada por essa coisa do mistério, da assombração, mas é muito legal, eu acho que é mais uma ação importante para movimentar o turismo na nossa cidade. A partir da égide dessa nova lei, que é um marco muito importante não só para Campinas, mas por ser uma lei pioneira, é uma lei que servirá de referência para outras cidades. Eu já sei que ela já tem inspirado outras cidades e há até uma lei em âmbito federal assim, então é um dia muito inspirador, parece que a gente está concluindo uma etapa importante do que a gente começou lá em 2021. O passeio, promovido pelo grupo Que Te Assombra, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, acontece desde 2021. Seguindo o roteiro pelo Cemitério da Saudade, contando suas lendas, como a do milagreiro Toninho, ex-escravo e outras particularidades. Um grande exercício para entender o que o cemitério quer contar para a gente, que história ele quer contar para a gente a partir das histórias que ele guarda. Então a gente precisa ouvir muito, escutar muito ele, e eu não estou falando isso de forma espiritual, não é nada disso, é escutar mesmo que tipo de história essa grande sala de aula queria nos contar a partir das histórias das pessoas que ele guarda aqui. Daniel mora em São Paulo e veio ao evento na expectativa de descobrir os segredos do mais famoso cemitério da cidade. Assim, pessoalmente, sempre gostei de literatura e cinema de horror, então eu tenho algum interesse em temas assim
ligados ao macabro, digamos assim. Tentei até não ler muito a respeito para guardar a surpresa, assim, quero ver como vai ser. E hoje, logo mais, é dia de reunião ordinária. Hoje acontece a terceira do ano de 2025. E 7 projetos estão na pauta. Entre eles, a proposta do vereador Igor Diego, que está em análise inicial, ou seja, a primeira discussão revogando a Lei 13.968 de 2010, que proíbe a utilização de telefone celular ou equipamento similar no interior dos estabelecimentos bancários e das instituições assemelhadas de Campinas. Vale lembrar que em novembro de 2023 o Legislativo já havia aprovado em definitivo uma proposta que flexibilizou a lei, permitindo o uso nos casos em que o acesso aos serviços oferecidos pelos bancos dependa da utilização do celular. Contudo, com a proposta do vereador Igor Diego, se ela for aprovada em 2 votações e sancionada pelo prefeito, a própria lei será eliminada por completo. A pauta completa está lá no campinas.sp.leg.br com cada um dos projetos e o detalhamento de todos eles. E claro, você pode vir acompanhar essa reunião a partir das 6 horas. A entrada é pela Avenida da Saudade, 1004, no bairro Ponte Preta, e também acompanhar a nossa transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. Hora de falar de esportes, porque com 2 pênaltis e polêmicas, Ponte Preta vence Guarani em derby número 209 pela 8ª rodada do Paulistão. Vamos ver como foi o jogo. Os 13.347 torcedores pontepretanos presentes no Majestoso viram um começo de jogo agitado, mas por parte do lado do Guarani. A primeira chance de perigo foi do lado bugrino em chute de João Marcelo aos 7 minutos. A resposta da Macaca veio aos 15 com um chute de longe de Jean Dias, que resultou na defesa de Gabriel Mesquita. Aos 25 minutos, o mesmo Jean Dias arrancou em velocidade e caiu pedindo pênalti após lance com Lucas Rafael. O árbitro Rafael Klaus marcou e logo depois foi chamado ao VAR para revisar o lance. Depois de revisar, Klaus manteve a decisão e ainda trocou a cor do cartão, mostrando o vermelho direto para o defensor bugrino. Na cobrança, Danilo Barcelos converteu e abriu o placar, 1-0 Ponte Preta. Com a vantagem numérica e também no placar, a Ponte passou a ter mais espaço e ganhou a oportunidade de ampliar aos 52 minutos em mais um pênalti marcado em cima do camisa 7 pontepretano, depois do toque de Rafael Rodrigues. Na cobrança, o próprio atacante Jean Dias bateu firme e tirou do alcance do goleiro bugrino para fazer Ponte 2-0 antes do intervalo. Na segunda etapa, o Guarani voltou pressionando o time da Ponte e quase descontou o placar após saída atrapalhada de Diogo Silva aos 6 minutos. No rebote, Deni Júnior tentou um chute de cobertura, mas o goleiro se recuperou e conseguiu espalmar. Em busca do primeiro gol, o Bugre teve uma outra grande chance com João Marcelo. Aos 32, o atacante recebeu na entrada da área e arriscou no canto, mas Diogo Silva fez boa defesa e evitou o gol dos visitantes. No final do jogo, os donos da casa ainda ficaram com um jogador a menos após a expulsão de Simon em carrinho perigoso no meio-campo. A Ponte controlou o resultado e confirmou a vitória no Moisés Lucarelli, 2-0 em cima do Guarani. Com o resultado, a Ponte emendou a terceira vitória seguida e chegou aos 15 pontos no Paulistão, assumindo aí a segunda colocação no grupo D. Já o Guarani permanece na liderança do grupo B com 10 pontos, seguido por Portuguesa e Santos, ambos empatados com 9 pontos. Na próxima rodada, a Ponte entra em campo na quarta-feira, às 7h30 da noite, diante do Mirassol, no Maião. Já o Guarani volta a jogar na quinta, também às 7h30 da noite, contra o Novo Horizontino, no Brinco de Ouro.
Vamos falar agora sobre educação. Olha, gente, um orgulho para nós, porque pelo segundo ano consecutivo, alunos da Unicamp venceram um desafio internacional promovido pela NASA. É uma competição de tecnologia e inovação que envolveu estudantes de 163 países. A equipe de Campinas é formada por 6 estudantes de engenharia da computação. E é o André que traz essa vitória aqui para nós no De Olho na Educação. Bom, é isso aí, pessoal, De Olho na Educação, porque nós vamos falar sobre um assunto super importante. Alunos aqui da Unicamp, do curso de Engenharia da Computação, ganharam um prêmio da NASA. 163 países, mais de 90 mil participantes. Olha, uma coisa impressionante. A gente vai entrevistar alguns deles, porque na verdade são 6, não é? Sim. Que fazem parte da equipe de vocês. Você é o Pedro, é isso? Sou o Pedro. Um prazer. E aí, tudo bem, Pedro? Beleza? Beleza. Conta pra gente, o pessoal em casa certamente já está muito curioso para saber que prêmio é esse, cara? Então, a gente participou do NASA Space Apps, que é o maior hackathon do mundo. Olha só. Foram mais de 90 mil inscritos e mais de 160 países participando. Foi uma experiência muito gratificante, assim, só de participar já é uma experiência muito legal, mas entrar em contato com gente do mundo todo, assim, é uma experiência muito diferente e muito relevante, assim, para a nossa universidade e para a educação no geral no Brasil, né? O nosso projeto, ele diz respeito justamente ao impacto que a gente causa no mundo e como mostrar isso de uma forma interativa e legal ao público em geral. Então, a gente fez com que dados da NASA assim, sejam transparecidos de uma maneira bem interativa e de maneira divertida assim, para as pessoas se conscientizarem e serem educadas, sabe? Bom, e como que surgiu a ideia? Como que vocês decidiram partir para esse lado aí? Então, nossos amigos, todo mundo já se conhecia. Fala o nome dos seus amigos aí. É o Lucas, o Matheus, o Ricardo, o Gabriel e o Luque. A gente já se conhecia, a gente faz o mesmo curso, apesar de a gente não ser da mesma turma exatamente, mas a gente já se conhecia e a gente já havia participado também no ano anterior. Com um projeto. Ganharam, inclusive. Não, mas pela segunda vez consecutiva a Unicamp ganha, né? Sim. Foi outros amigos nossos que ganharam. Eu entrevistei, inclusive, aqui no De Olho na Educação também. Então foi uma outra turma. Foi da mesma turma, mas foi outra equipe. Uma equipe diferente. Então, puxa vida, pela segunda vez consecutiva a Unicamp levando aí esse prêmio que não é brincadeira não, né, cara? Não é brincadeira não. Conta um pouquinho sobre a emoção que vocês sentiram quando o anúncio foi feito. A emoção é indescritível, né? Assim, o projeto ele é feito em 48 horas, então, todo mundo correria com o tempo para poder entregar no momento certo. E até às 11h59 no domingo, assim, a emoção tava lá em cima. Eu falei, será que vai dar tempo, assim, sabe? Mas vocês entregaram com um pouquinho de antecedência ou foi aos 49 do segundo tempo? Foi aos 49 do segundo tempo, assim, terminar. Como assim, cara? Pois é. Se dá algum erro ali e tal? Não, então, justamente, a gente entregou nesse horário justamente corrigindo os erros que aconteceram, sabe? Porque, querendo ou não, acontecem muitos erros ao longo do processo, né? A gente tem que sentar e discutir. Dar aquela conferida, né? Apontar os exatamente. Então, assim, a experiência foi realmente, assim, foi uma loucura, assim, foi no momento ali e depois... Foi uma surpresa pra vocês ou não? Vocês, de fato, esperavam que... Não, a gente tava confiante, mas, de qualquer forma, quando a gente recebeu os e-mails, foi, tipo assim, todo mundo... Assim, gritaria. Qual que foi a sua reação? Eu fiquei emocionado, sinceramente. Deu uma chorada ou não? Não cheguei a chorar, mas... Mas abraçou todo mundo que ficou pela frente, todo né? mundo, foi emotivo. Cachorro, papagaio. Todo mundo. Cara, que legal. Parabéns, hein? Obrigado, muito obrigado. Obrigado, viu, Pedro? Bom, isso aí. A gente segue conversando com o pessoal aqui. Tá todo mundo super animado, claro, não poderia ser diferente. Tô aqui com o Ricardo. E aí, beleza? Tudo bem, Ricardo? Bom, vamos falar um pouquinho aí, porque vocês venceram na categoria Arte e Tecnologia. Conta um pouquinho mais sobre isso pra gente, pro pessoal que tá em casa entender direitinho. Então, né, esse hackathon ele é dividido em várias categorias, basicamente. Cada equipe ganhadora ganhou em alguma categoria. A nossa foi Arte e Tecnologia.
que era basicamente o melhor projeto que combinava a parte artística, de apresentação e tudo mais, com tecnologia de uma maneira interessante. Então, basicamente, a gente ganhou isso, eu acredito muito, por causa que o nosso projeto envolve um museu de arte, mas que ao invés de quadros, nós temos quadros de arte, no caso, temos quadros com dados e com várias visualizações dos sistemas da Terra. Então, por exemplo, a gente tem um quadro em que, se você abre, você tem um globo 3D que você pode ver ele, mexer nele, e você pode ver vários dados, tipo de população, de temperatura em cima dele, outros dados que são basicamente mais informativos, então como se fossem apresentações de slides com mais informações. Então essa diversidade de quadros e tudo mais, essa arte, e o museu também foi um projeto arquitetônico nosso, a gente que fez ele do zero, todo em 3D legal, também, cara. Que ficou algo bem legal. Bom, e não tem como a gente negar que isso impulsiona aí o Brasil, né? Com certeza, com certeza. O nosso projeto, né, a gente fez ele para ser o mais acessível possível, a gente tentou ser o mais educativo possível, tanto para informar as pessoas como para inspirar elas, né? A gente fez muita coisa do zero e eu acredito que esse projeto serve como uma grande inspiração para quem quer que veja, saber, nossa, um monte de garotos brasileiros conseguiram fazer isso, né? E alguém se inspirar, falar, consigo fazer isso também. Esse é um dos nossos objetivos também. Boa, boa. E assim, vocês vão para lá quando? A nossa cerimônia lá na NASA é dia 4 de junho, no centro... É aniversário do meu pai, 4 de junho. Vou lembrar que vocês estão lá, estão lá. Isso. Como é que é, cara? É patrocínio? Como que vocês vão para lá? Então, nós estamos em busca de patrocínios. A NASA, ela dá um convite pra gente, mas eles não dão auxílio financeiro nenhum para essa viagem. Nenhuma passagem, nem hospedagem, nem nada. Então, nós estamos buscando patrocínios. De fato, a gente tem um Instagram para contato, que é o nasa.unicamp. Então, qualquer interessado pode entrar em contato. Isso. Então, quem que tiver, puder colaborar, procura, manda um inbox lá. Isso, a gente está organizando esses patrocínios, Já está pintando alguma coisa ou não? Ou por enquanto conseguimos nada? Alguns patrocínios sim, mas estamos procurando, e estabelecendo. Vocês 6? Nós 6, se tudo der certo, sim. E você está contando os dias já ou não? Ah, com certeza, né? O que significa para vocês conhecer a NASA, vocês que são estudantes de engenharia da computação? É uma grande conquista, eu diria, né? A gente, mesmo quando criança, sempre fala, né, quer ser astronauta e tudo mais, verdade, a gente sempre ter contato com tecnologia. A NASA sempre foi uma vanguarda nesse setor, né? Impulsionou várias descobertas, inclusive na computação, né? Então, é uma grande honra ir lá e ver como que esses avanços em satélites e tudo mais, e telescópios estão sendo desenvolvidos. É realmente uma experiência sem palavras para descrever. Poder ter a honra de presenciar. Qual o principal objetivo de vocês com tudo isso, com esse projeto, enfim? Eu acredito que inspirar as pessoas, educar elas com relação às mudanças climáticas, em relação ao que está acontecendo com o nosso planeta, mostrar que cada ação nossa tem uma consequência, esse é um dos grandes objetivos, então se você faz algo com as florestas, você vai impactar outras áreas, por exemplo. Com certeza. Então, inspirar as pessoas, tanto nesse quesito tecnológico quanto nesse quesito ambiental, e impulsionar, eu diria, esse estudo de ciência e tudo mais, né? Aqui em Campinas, no Brasil no geral, mostrar que esses eventos tecnológicos existem, poder mostrar mais eles aqui e falar, ó, gente, tem jeito de você participar dessa ajuda também. Valeu, Ricardo. Eu que agradeço, cara. Viu? Obrigado. Parabéns. Bom, pessoal, a gente segue conversando com a galerinha aqui. Tô com o Matheus. Tudo bem? Beleza, Matheus? Bom, como a gente já abordou, não é? Vocês são em 6, né? 6. Cada um fez aí, desenvolveu uma função diferente. Como que foi? Bom, é um projeto desse tamanho, né? Com certeza, eu diria que mesmo em 6 até chegou a faltar mão de obra. Olha só, gente. E muitas vezes. Mas uma boa organização, com certeza, foi um dos diferenciais que propiciou a gente conseguir ser um dos 10 vencedores globais. E você fez exatamente o quê? Conta pra gente. Eu ajudei principalmente ajustando assim, a aparência de muitas coisas do site, que mesmo, assim, principalmente assim, botões, coisas de navegação que existiam lá, mas não funcionavam direito.
e eu arrumei a aparência e também a edição do vídeo, porque além do projeto, editor de vídeo, né? Além de ter que submeter o projeto em si, no nosso caso o museu, também temos que fazer... um museu virtual. Um museu virtual, exatamente. Temos que fazer um vídeo de 30 segundos apresentando um vídeo de pitch do nosso projeto e eu fui o responsável por gravar e editar, enquanto os outros Você já meninos... manjava edição ou não? Eu tenho um pouco de experiência anterior, mas não diria que... Bom, então a ideia foi justamente conectar, não é? Fazer um museu virtual que conectasse aí sistemas e fenômenos globais, é isso? Isso. O tema do desafio era justamente esse, mostrar como todos os sistemas da Terra estão conectados, e isso inclui os humanos, porque muitas vezes nós pensamos que estamos retirados da natureza. A natureza, o meio ambiente é uma coisa e nós somos outra, mas a ideia era justamente mostrar isso. Então, tá tudo junto e misturado. O nome do nosso projeto, que é o Museu da Terra Conectada, era mostrar justamente isso. Então, um dos nossos quadros, por exemplo, é um mapa interativo que mostra que onde há maior densidade de população, tem maior índices de monóxido de carbono na atmosfera. Ou seja... Onde, por exemplo? Precisaria consultar o mapa. Mas assim, aonde tem mais população? Exatamente. O Brasil, por exemplo? O Brasil, a Índia, a China lugares onde tem muita concentração de gente, tem mais poluição. Ou outro mapa, por exemplo, relacionando como que a falta de precipitação, a direção dos ventos e a temperatura aumentam a incidência de incêndios, por exemplo. Então, a ideia era justamente essa, usando assim, dados 100% públicos. Todos os dados são disponibilizados, a maioria disponibilizados pela NASA publicamente no site deles, mas às vezes o acesso é pouco difundido. Não é muito divulgado, né? Porque é impressionante como as pessoas talvez não tenham essa consciência de que essa conexão de fato é muito forte, né? Sim. E ainda mais agora que, principalmente com essas chuvas que tivemos tanto ano passado quanto esse ano, as chuvas em São Paulo recentemente, o incêndios, secas cada vez mais... esses dias mesmo estava nevando no Texas, na Flórida, que são latitudes e cada vez mais a gente está sentindo na prática os efeitos da mudança climática. E ter um museu, ter feito, um museu virtual que ensine sobre isso, acho que é um grande diferencial. Bom, o pessoal já falou aqui, mas bora repetir o Instagram para quem puder ajudar vocês aí a realizar esse estudo para a NASA. O Instagram é @nasa.unicamp. Boa, nasa.unicamp, manda um inbox lá, um dos 6 certamente vai responder, né? Sim. Para o pessoal, de repente, aí pode ajudar essa galerinha bem bacana da Unicamp, do curso de Engenharia de Comunicação, de Engenharia da Computação. Comunicação é minha área, né, cara? Comunicação é minha área, Engenharia da Computação, que vai para a NASA. Valeu, muito obrigado pela entrevista, parabéns. Que agradeço. Tá bom, valeu pessoal, obrigado, parabéns. Bom, gente, eu sou André Aranha e você já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau! A gente sai então da educação, como você viu aí, parabéns para os meninos da Engenharia da Computação da Unicamp. Tem como entrar em contato com eles, você viu lá que tem um e-mail, inclusive. E agora a gente vai falar de contas de casa, economia, porque tarifas extras cobradas por bancos podem ser reembolsadas. Veja como pedir o seu dinheiro de volta. O especialista esclarece tudo no quadro Na Ponta do Lápis. Está começando mais um Na Ponta do Lápis e hoje o nosso tema é sobre as tarifas bancárias, como trocar para a conta gratuita e quando é possível pedir estorno. Por isso eu estou aqui com o professor de economia Isaías de Carvalho Borges, que vai nos explicar melhor sobre esse serviço. Professor, para a gente começar, né, o que são as tarifas bancárias? As tarifas bancárias é uma cobrança que os bancos fazem pela utilização de serviços que o banco oferece. Importante dizer que o Brasil
tem um dos serviços bancários mais caros do mundo. Tanto a taxa de juros que é cobrada, por exemplo, para crédito, empréstimos, e além do juro alto, você tem também as tarifas. Então, e é uma coisa que muitas pessoas não se dão conta disso. Porque ela vem ali anualmente embutida, às vezes, se você não fica atento no seu extrato, você nem percebe que está pagando essa tarifa. Cada vez ela vai aumentando, né? Ela vai aumentando em função de serviços que o banco vai te oferecendo, né? Normalmente, esse aumento de tarifa não é comunicado de uma forma clara para o cliente, de forma que ele perceba que a inclusão daquele novo serviço vai implicar numa cobrança de uma tarifa maior. Em função disso, existe no Brasil uma lei que ela é fiscalizada pelo Banco Central, que garante a todos os cidadãos brasileiros, cidadãos e cidadãs, o direito a uma conta com serviços básicos, essenciais, sem tarifas. Certo? Só que, é claro, quando você vai abrir uma conta no banco, o banco não vai te oferecer este tipo de conta para você. Né? O banco, afinal de contas, ele sobrevive vendendo serviços, né? E cobrando suas tarifas. Mas é importante as pessoas ficarem atentas a isso, porque às vezes, em função daquilo que ela utiliza, ela poderia utilizar um tipo de conta sem tarifas, certo? Porque muitas vezes a pessoa tem uma conta com vários serviços e ela não utiliza esses serviços. Não utiliza, exatamente. Ela está pagando por aquilo que ela não utiliza. Eu diria que essas contas, né, com esses serviços básicos e essenciais, sem tarifa, elas atendem aí 70% a 80% dos brasileiros, em função daquilo que essas pessoas realizam. Né? Por exemplo, muitas dessas contas sem tarifas oferecem às pessoas, por exemplo, o direito de elas fazerem 4 saques durante o mês no caixa eletrônico. Hoje, a maioria das pessoas sequer faz saques. Ou você usa cartão eletrônico, usa Pix, etc. A mesma coisa em relação a transferências bancárias, né? Te dá lá o direito de fazer 2 ou 3 transferências sem pagar tarifa. Mesma coisa, pouquíssimas pessoas hoje utilizam esse mecanismo. Né? O Pix facilitou muito mais fazer pagamentos entre contas diferentes sem precisar das transferências. Então, eu diria que a maioria das pessoas hoje poderia utilizar essas contas sem tarifas e teria suas necessidades perfeitamente atendidas. Porque os serviços essenciais gratuitos oferecidos são tanto para conta corrente quanto para conta poupança. Conta corrente e poupança, exatamente. E o professor, os consumidores que nunca foram informados sobre a possibilidade, né, dessa conta gratuita pelas instituições, elas têm o direito de pedir reembolso, né? Tem o direito, se o banco nunca ofereceu a essa pessoa essa conta, se aquilo que ela faz, né, se as operações que ela realiza são operações que poderiam estar perfeitamente dentro dessa conta sem tarifa, né, ela pode buscar seus direitos, por exemplo, PROCON, advogados, ela consegue a mudança. É sempre importante conversar com os gerentes, né, e falar, olha, eu gostaria, né, de ver todas as opções, inclusive a opção sem tarifa, porque dependendo daquilo que a pessoa faz, é a melhor alternativa para ela. Professor, então como trocar essa conta corrente para a versão gratuita? A pessoa deve procurar a sua agência, conversar com o seu gerente, pedir ao gerente que apresente a ele as alternativas que ele tem, né, e deixar claro que ele, em função daquilo que ele precisa, ele gostaria de utilizar essa modalidade sem tarifa. Lembrando que isso é um direito, né, o banco não pode negar esse direito à pessoa, e caso haja algum tipo de resistência, ele pode usar, por exemplo, a ouvidoria do Banco Central, que é o Banco Central que regula, né, que normalmente atua nesse tipo de situação. Mas lembrando que tem uma lei que garante às pessoas esse direito. E muita gente não sabe dessa lei, né, professor? Não sabe, não. Então, esse é um problema sério no Brasil, né? Você tem muitos direitos que são desconhecidos, né? Mas essa lei já existe já há um certo tempo. Desde 2010. Desde 2010, então já tem 15 anos, né? E qualquer cidadão pode, em função daquilo que ele vai precisar. Agora, a pessoa tem que também ter consciência de que, de fato, aquela modalidade de conta vai ser suficiente para ele, né, realizar tudo aquilo que ele precisa durante o mês.
Isso que eu ia perguntar, como que a pessoa faz para escolher o melhor pacote de serviços? Em função daquilo que ela precisa, né? Para que ela está usando aquela conta? Que tipo de operações ela faz durante o ano? Então ela pode pegar um histórico, por exemplo, pode baixar um extrato, olhar um histórico dos últimos 3 anos, verificar, por exemplo, se aquilo que ela utilizou nesses 3 anos encaixa dentro de uma modalidade sem tarifa. Tá? Então isso varia de cada pessoa. Vou dar um exemplo. Existe um limite para emitir cheques. Tem pessoas hoje que sequer utiliza cheque. Né? Então, a mesma coisa em relação a limites para fazer transferência entre contas de bancos diferentes. Tem pessoas hoje que não utilizam essa modalidade. Eu já falei aqui do saque, né, em caixa eletrônico. Muitas pessoas hoje também não fazem mais saque, raramente faz isso. Então, se você olha para o histórico e durante os últimos 3 anos você fez, sei lá, 2 vezes por mês, você pode perfeitamente pegar uma conta sem tarifa que vai ser suficiente para te atender. Mais alguma dica para o pessoal que está em casa, professor, referente a essa questão das taxas bancárias? A dica é sempre conversar com o gerente para que o gerente exponha a ele todas as opções que ele tem, né, e escolher aquela que é mais adequada em função das suas necessidades. E a pessoa entender também o atual momento financeiro é importante? Então, é importantíssimo, né? Isso daria um outro programa. Nós estamos falando aqui de tarifa, né? Quando eu falo de banco, eu tenho uma outra coisa mais grave que é a taxa de juros, certo? Então, entender corretamente o que significa cada produto financeiro, entender corretamente o que significa um cheque especial, o que significa uma taxa de juros rotativo, é importante para a saúde financeira de uma pessoa, de uma família. Brasil, como eu disse no início, é um país que tem um serviço bancário muito caro. As tarifas são muito caras e, sobretudo, taxa de juros. Vou só dar um exemplo. O juros do rotativo no cartão de crédito no Brasil é, em média, 300% ao ano. Isso é alto ou é baixo? Só para vocês terem uma ideia, na Inglaterra é 20%. No Brasil é 300%. Certo? No Brasil é 300%. Então, é uma coisa absurda. O cheque especial no Brasil, em média, a mesma coisa, 350%. Em qualquer país civilizado, essa taxa não passa de 15%. Então, saber disso é uma forma de você administrar melhor seu dinheiro e evitar cair em armadilhas, porque, é claro, os bancos, por exemplo, querem que você... O banco sobrevive emprestando dinheiro, o banco sobrevive cobrando juros. Então, o banco faz um esforço enorme para que você pague sempre no cartão de crédito o mínimo, porque aí você vai pagar esse juro rotativo, que é um absurdo de caro, né? Então, além da questão das tarifas, é muito importante também se informar muito em relação a juros, em relação a formas de administrar melhor o dinheiro. Vale a pena deixar na conta corrente? Vale a pena deixar na poupança? Ou vale a pena colocar numa outra aplicação? Por exemplo, agora que a taxa Selic está subindo, você tem aplicações que rendem mais. Então, são várias questões aí importantes para a pessoa administrar melhor o seu dinheiro. Porque pode ser... Dependendo da pessoa, pode ser uma quantia pequena, não vai fazer efeito na vida financeira dela. Mas para outras pessoas pode fazer uma grande diferença no final do mês, né, professor? Exatamente. E além do mais, né, quando você pensa no longo prazo, depois de 10, 15, 20 anos, a soma de vários pouquinhos pode fazer uma grande diferença. É isso então, professor. Muito obrigado por todas essas dicas, né, essas orientações. Muito obrigado pela oportunidade. Pessoal, então não se esqueçam de acompanhar toda a nossa programação no YouTube TV Câmara Campinas e também de nos seguir nas redes sociais, no Facebook e no Instagram TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis. O fim de semana foi bem quente por aqui, né, gente? De acordo com o Climatempo, o tempo em Campinas nesta terça-feira será parecido com o de hoje. Olha só, sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme.
A temperatura ela vai oscilar entre a mínima de 20 e a máxima de 30 graus. Então, pelo jeito, apesar de estar um ventinho e tudo mais, a gente ainda vai ter o tempo bem quente aqui por Campinas. E assim, a gente encerra o Câmara Notícia de hoje, lembrando que logo mais às 6 horas nós temos a terceira reunião ordinária e você pode participar pessoalmente com a entrada pela Avenida da Saudade 1004 ou então a transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. Uma boa tarde, continue com a nossa programação.